Estamos de volta com o nosso segundo bloco e hoje conversando sobre diabetes e o nosso entrevistado é Dr. Walter Rodrigues, endocrinologista e doutor em medicina com a tese sobre epidemiologia do diabetes realizado aqui em Campo Grande. E é sobre esse trabalho que nós estamos conversando, em que ele diz que pesquisou em todas as regiões de Campo Grande em torno de 1.500 pacientes com uma prevalência de 12,5% de diabetes. E no bloco anterior, eu fiz a pergunta sobre o carrinho do supermercado e que as pessoas colocam um monte de alimentos preparados e conservados. E perguntei para eles se isso tem importância no diabetes. Porque o que a gente tem visto é que, infelizmente, as pessoas têm aumentado de peso. Isso tem importância no aumento de peso, Dr. Walter, esse tipo de alimento e também na determinação do diabetes? Não? Hoje a gente tem uma quantidade de alimentos disponíveis no supermercado extraordinária, já preparado, com um sabor muito agradável, envolvendo criança, adolescente. E, infelizmente, a gente acabou perdendo aquele hábito cultural de se sentar à mesa, comer o arroz, feijão, uma salada, né? Hoje ninguém quase quer comer salada, né? Consultório, às vezes você orienta, a pessoa fala, não, odeio isso, e já começa lá da infância. Não tem outro jeito, né, doutor? Não tem outro jeito. E realmente, os alimentos do supermercado, em grande parte, são extremamente calóricos e de uma gordura muito deletéria que predispõe a infarto do coração. Uma coisa que a gente sempre orienta o paciente é nunca fazer a compra do supermercado com fome. Isso pode parecer uma bobagem, mas é importante, né? É importante. Nunca vá fazer compras com fome, que aí você vai... Come um lanchinho antes de ir para o supermercado. Exatamente. Mas explica para nós, doutor, por que vai não fazer com fome? Porque o indivíduo passa a pensar muita coisa. Exatamente. Tudo que ele vê ali, ele quer, porque ele está com fome, ele se vê comendo aquilo ali. Então... enche o carrinho. Né? Compra 2, 3 vezes mais. Além de engordar, economicamente é deletério. Economicamente é uma tragédia também, que vai gastar muito mais. O senhor comentava, gente, no intervalo, né, sobre a questão do trabalho e sobre a questão da prevalência de obesidade. O senhor relacionou, né, obesidade com diabetes. Assim, qual a prevalência? Quantos por cento tinha de obesos, né, no seu trabalho? Como eu disse anteriormente, o principal fator de risco para o desenvolvimento do diabetes é a obesidade. No nosso trabalho, os diabéticos que foram incluídos, 80% deles estavam acima do peso. Ou seja, o que demonstra aí que é compatível com a literatura médica no mundo inteiro, que a obesidade, o excesso de peso, predispõe ao diabetes. Quer dizer que uma das primeiras coisas para a gente começar a controlar o diabetes é evitar que o indivíduo fique obeso. Tem que ter programas em relação a isso. Exatamente. Eu acho que os governos, eu falo municipal, estadual, federal, eles tinham que ter uma preocupação muito maior com isso, inclusive envolvendo os meios de comunicação, porque os meios de comunicação estão tomados pelo contrário, oferecendo alimentos e bebidas extremamente calóricas e não tem uma contrapartida para um estilo de vida saudável. E isso é importante até para o próprio governo. Por quê? Porque esses indivíduos que vão se tornar obesos, diabéticos, hipertensos, vão complicar e vão onerar ainda mais o Estado depois com as complicações das doenças. E uma coisa importante, Dr. Walter, é que, de uma maneira geral, eu fazer aqui uma correlação com a hipertensão, né? Hipertensão é considerado assassino silencioso, que as pessoas não sentem e, de uma maneira geral, não sabem. No diabetes é a mesma coisa, não? Diabetes é a mesma coisa. Muitas vezes o paciente descobre o diabetes por causa de um exame que ele vai fazer, aquele famoso check-up que ele faz ou por conta própria ou porque a empresa dele solicita, exige que ele faça uma vez. Ele vai no consultório e fala, doutor, é o seguinte, apareceu esse exame aqui, uma glicemia alterada, não estou sentindo nada. Então, diabetes também é uma doença silenciosa e as pessoas têm que buscar o diagnóstico. E a partir dos 45 anos, todas as pessoas têm que fazer anualmente, ou pelo menos a cada 3 anos, o exame glicemia de jejum para ver se não estão com diabetes, que às vezes é doença silenciosa, a pessoa não está sentindo nada, não procura. O estrago, né, vai acontecendo, muitas vezes já tardiamente. Exatamente. Complicando. Nesse estudo que a gente fez dos diabéticos,
25% deles não sabiam que eram diabéticos. Ficaram sabendo que eram diabéticos através do estudo. E desses, 26% nunca tinham feito nenhum exame. Agora, o diabetes ele pode trazer manifestações clínicas também. Normalmente, o que ocorre? É aquele indivíduo começa a ter muita sede, urinar muito, começa a levantar à noite para urinar. Não levantava, agora está levantando. E um outro dado é o emagrecimento, a perda de peso sem causa aparente. Perdi 6 quilos nos últimos 3 meses. Quer dizer, esse é um indivíduo que tem que investigar. Ou estou ficando muito fraco. Ou fraqueza. O diabetes pode se apresentar de várias formas, né? Mas tomar muita água, urinar muito e emagrecer sem outra causa aparente é o quadro mais comum de manifestação. Doutor Walter, existe uma crendice, a gente vê isso muito no consultório, né? O pessoal fala assim, doutor, eu acho que meu pai está com diabetes porque ele está tendo uma preferência excepcional agora por doce. Isso é mito ou é verdade? Olha, isso não caracteriza uma verdade absoluta, porque às vezes o indivíduo está querendo doce, etc., por ansiedade mesmo. Então, essa história de, eu estou comendo mais doce, estou com vontade de comer doce, estou com diabetes, está mais para uma crendice, um mito, do que uma verdade. Uma verdade. Muito bem. Agora, a gente sabe, o senhor mesmo enfatizou, que no bojo da doença está a obesidade. E nós estamos vivendo uma sociedade que cada vez mais as pessoas estão ficando obesas. E eu sempre brinco, às vezes, com algum, falo, você quer desmoralizar um endocrinologista, manda um obeso para ele, né? Eu no consultório tenho o mesmo problema, sendo clínico e cardiologista. E a gente faz aquele discurso, esclarece, pega os cartazes, mostra e tal, o indivíduo sai dali, você vê pela expressão dele, convencido. Eu, na minha estatística, né, particular, pessoal, eu não tenho conseguido mais do que 10% de adesão verdadeira. E de uma maneira geral, as pessoas voltam no ano seguinte ou 6 meses depois com um excesso maior de peso. Eu gostaria de saber da sua experiência e o que nós podemos fazer, embora o senhor já tenha comentado sobre isso. Mas o senhor não vai responder isso agora. Daqui a pouquinho nós voltamos no nosso último e terceiro bloco e o Dr. Walter vai falar sobre essa situação que nos inquieta a todos. Voltamos já já, não saia daí.